Falar um pouco sobre esse contato, né, que você teve depois, principalmente com os sobreviventes. A gente falando de jogadores, né, Uhum. Alan Ruschel, né, o Neto, Foma, e o Jackson Foreman, que é, né, da exato, tua posição e talvez o que você tinha mais contato, né? exato. Aí no dia 19 de dezembro, nós voltamos para Chapecó, eu e minha esposa, para pegar o resto das coisas, fechar o apartamento, entregar o apartamento. E aí eles todos já estão em Chapecó, os três sobreviventes. Uhum. Só que nesse dia 19, se eu não me engano, um dia antes o Alan tinha tido alta já, porque o Alan foi o caso Foi o menos menos pior. violento, é. Menos pior, se essa palavra existe. Então ele já saiu. Então quando eu cheguei estava o Quase que não Neto. quebrou nada, Ele né, e quebrou a tudo. coluna, só que a É, coluna ela saiu do lugar e voltou. Não voltou afetou a medula, nada, então só botou um parafuso e fechou. Só, né? só. Só. Então ele pôde sair logo. Tanto que é o único que voltou a jogar de fato, né? De todos foi Uhum. ele. E aí então tá o Neto e o Foma. Quando a gente recolhe as coisas, entrega o apartamento, nós então passamos no hospital antes de voltar para minha cidade. E eu lembro que eu cheguei no quarto do Foma e a família do Foma fez algo fundamental para a recuperação dele. Tirou a televisão do quarto. Poxa, é. Botou só fotos de momentos felizes deles, né, no quarto. E aí tu toma um susto, porque quando a porta abre, tu dá de frente com a cama. E aí de um lado tem a perna, do outro não tem. Então aí tu se dá conta de que realmente, né, tudo aquilo estava acontecendo. E aí eu dou um abraço nele, o Foma, ele teve ele rachou a cervical 2, a C2. E qualquer movimento brusco poderia deixar ele tetraplégico. Poderia quebrar de vez, afetar a medula, enfim, né? Então ele fez uma cirurgia na C2 sem mover o corpo, teve que abrir as cordas vocais pela parte da frente. Meu Deus. Putz. Então os médicos tiveram que abrir aqui na parte da frente, abrir as cordas vocais para chegar até a coluna, até a C2. Então no dia que eu conversei com ele estava com a voz ainda muito fraca, porque mexendo nas cordas vocais. Então eu chego muito perto dele para ele poder falar tal, e aí a gente está em lágrimas, né, emocionados. Mas é algo assim, a família feliz, porque não importa como ele estava, importa que ele estava vivo. Isso. Então é uma lição de vida pra gente, né? Porque a gente como pai se preocupa muito e não tem problema nenhum em se preocupar. Ah, se meu filho vai nascer com o cabelo assim, cabelo assado, olho tal, importa que ele esteja com vida e com saúde. Saio do quarto do Foma, então vou pro quarto do Neto. E aí é uma experiência muito legal, que só tá o Neto e a esposa. Eu acho que assim, te interrompendo um pouco, eu acho que foi o mais sofrido fisicamente. O Lógico Neto é que o maior milagre da história. O Neto, quando a gente chegou no estádio, na Arena Condá, no dia do acidente, às 6 da manhã, tinham sido paradas as buscas por causa do mau tempo lá. Aí às 8h30 da manhã, se eu não me engano, 8h30, 9 horas, voltaram as buscas, mas já voltaram para recolher só os pertences. Sabendo Porque que os não... sobreviventes, entre Aham. aspas, já tinham sido teoricamente recolhidos. já não tinha mais chance, né? Então eles vão lá para recolher, e aí é feito de dupla. E aí eles vão subir no morro, porque a maioria dos sobreviventes ficou no pico do morro, né? No alto do morro bateu, e aí os sobreviventes ficaram lá na parte de cima do morro. E aí uma das duplas escuta um gemido. O corpo do Neto emite um gemido. Putz. Deus, através do corpo do Neto, emite um gemido. Eles se assustaram. Eu Mas imagino. é coisa da tua cabeça. 30 segundos depois, de novo. Novo. 30 segundos depois, de novo. Não, alguma coisa tem. E aí eles dizem que encontram o Neto com a perna para trás, assim, do tronco da árvore, e o resto do corpo para cá. O crânio do Neto, ele rasgou daqui até aqui. E a orelha do Neto foi cortada um tampo fora, né? Deus é Deus de detalhes. Esse cara, essa dupla, achou o tampo que foi cortado fora da orelha do Neto e levou Sério? junto. Então a orelha do Neto é costurada com o tampo original. Meu Deus. O Neto teve que passar 3 horas limpando o cérebro assim, porque estava aberto, entrou barro, entrou areia para dentro. E os médicos tiveram que ter um cuidado de qualquer risquinho podia ser fatal na Cara. limpeza. O Neto É um sofreu milagre. muito Milagre. Meu amigo. durante os dias que ele ficou em coma. O médico brasileiro que foi para lá teve que enfrentar, tipo assim, a barreira, porque todo mundo queria ser o médico da sobrevivência. E aí o médico brasileiro comprou uma briga lá junto com a esposa do Neto para desentubar o Neto, para o Neto poder reagir, o organismo dele lutar pela vida. E foi onde ele sobrevive. Então a história do Neto, o Neto, em março, Campeonato Catarinense, na Arena Condá,
O goleiro adversário bate uma bola num tiro de meta, o Neto vai subir no círculo central para cabecear de volta, o atacante dá uma cotovelada no Neto nas costas. O Neto cai no chão e não sente as pernas. Ele tem uma rachadura numa das vértebras da coluna. Foram nos médicos, tinha um especialista lá em coluna em Chapecó muito bom. Eles tentaram fazer então um tratamento convencional, de não fazer a cirurgia. O Neto volta a treinar, se eu não me engano, lá por junho. Num treino no CT, bateram uma bola, ele foi dominar no peito. Quando ele dominou no peito, ele parou. Não tô vendo nada, não tô vendo nada. Não estava bem cicatrizado, pressionou aqui na frente a vértebra atrás. Deu atrás. E aí ele não estava enxergando nada. Então decidiram fazer uma cirurgia. Botaram uma placa de 12 milímetros na vértebra. Meu Deus. O impacto da queda do avião fez essa placa amassar 8 milímetros. Se tivesse 10, ele estava tetraplégico. Já pensou? A placa suportou o peso do impacto. Aquilo que deixou o Neto fora da final do Catarinense foi o que salvou a vida dele na queda do avião. Então são vários detalhes do Meu Neto. Deus. Aí quando eu entro no quarto do Neto, ele tinha naquele dia sido liberado tomar uma latinha de coca. Uma latinha de coca que é tão normal para todos nós. Ele me olhou e falou assim: Boeck, hoje eu tomei Coca-Cola. Muito magro, né, tal. E hoje eu pude tomar banho de chuveiro. Uma coisa tão banal para nós. Que a gente não Olha, valoriza. Que às vezes a Olha gente nem onde- toma, né? Vai Exato, dormir e nem exato. toma, né? Olha o que era a valorização dele, a alegria dele por ter cara. tomado uma Coca-Cola e ter tomado um banho. Então nos faz rever muitos Conceito, princípios e muitos princípios. conceitos Perfeito. de nós como seres humanos, do que a gente deve valorizar e o que a gente pode deixar para Sensacional. depois. Então o Neto, o Foman e o Alan são uma história, uma experiência de vida para todos nós. De Eu rever. acho que merece um amém, né, pastor? Amém. Glória a Deus. Glória a Louvado seja Deus e amém. por isso, certeza.